Mistério, o faraó Tutankhamon tinha uma arma extraterrestre. Material da faca do faraó Tutankhamon não é deste mundo. Ferro da faca do faraó veio do espaço. Tecnicamente tem um pouquinho de verdade em cada uma dessas três manchetes, embora essa notícia passada da forma correta eu acho que é muito mais interessante. Então vamos conversar um bocadinho. Antes de mais nada, se você é inscrito aqui do Primata Falante, assiste os pós-créditos desse vídeo, porque eu tenho um recado importante para você, ok? Vamos então à notícia. Esses dias correu aí nas redes sociais essa notícia de várias formas falando sobre a faca do Tutankhamon. Algumas falando que ela é uma arma extraterrestre, outras falando que o ferro dela veio do espaço, enfim. Eu encontrei algumas boas coberturas a respeito do assunto, que obviamente, como sempre, vão estar linkadas na descrição desse vídeo. O que acontece é o seguinte: a múmia de Tutankhamon foi encontrada em 1922 e ela foi aberta em 1923. Quando ela foi aberta, foram encontrados vários artefatos ali dentro. Entre esses artefatos, 2 punhais cerimoniais. E a surpresa é que um desses 2 punhais tinha uma folha de ferro. Isso é surpreendente porque essa época a gente está falando da idade do bronze e os egípcios naquela época, por volta de 3.300 a.C., ainda não tinham o domínio da forja de ferro. Tanto que você não encontra tantos artefatos assim. O que você vai encontrar de artefatos feitos de ferro da época são artefatos cerimoniais, ou seja, você vê que é uma coisa um pouco mais rara. Inclusive, a hipótese a respeito desse punhal e de outros artefatos cerimoniais é que eles eram presentes de uma outra civilização que já dominava a forja de ferro por faraó Tutankhamon. E já tem muitos anos que existia essa hipótese de que esse ferro específico desse punhal tinha sido retirado de um meteorito. O problema é, como é que você vai testar essa hipótese? Porque esse punhal é um material que é um tesouro da humanidade. Você não pode sair cortando ele, quebrando, para testar em laboratório qualquer composição. Inclusive, a equipe que agora foi fazer os testes custou para conseguir autorização do museu para ir lá estudar esse material. E essa é uma parte que eu acho que é muito interessante a respeito dessa notícia e que foi dado pouquíssima ênfase nas notícias que eu encontrei por aí, que é como que foi feito esse estudo. A equipe de cientistas que foi fazer esse teste levou um espectrômetro móvel de raio-x para dentro do museu. Demorou para conseguir a autorização e permissão para fazer isso, mas conseguiu, e coletou vários dados de espectrografia ali. Eu com certeza vou falar futuramente de espectrometria aqui com mais detalhes, mas basicamente é o seguinte: você incide uma certa radiação no material, você vai fazer uma mudança, você vai provocar uma certa mudança na estrutura do átomo, e com isso esse material vai emitir radiação de volta. A partir dessa radiação que ele emite, você consegue determinar qual que é a composição desse material, porque cada tipo de átomo emite um certo espectro muito específico. E com essa análise que essa equipe fez desse punhal de Tutankhamon, eles perceberam que a composição desse punhal é muito mais parecida com a composição de meteoritos do que com a composição que você encontra na crosta terrestre. E o mais interessante, eles não só disseram e demonstraram evidências de que esse punhal é feito com um ferro de meteorito, como eles conseguiram também demonstrar fortes evidências de qual meteorito específico saiu esse ferro. Os outros dados que você tem de espectrômetro demonstram que muito provavelmente esse ferro saiu de uma esqueci o nome. Os dados dessa espectrometria também são muito parecidos com os dados de um meteorito que foi encontrado no ano 2000. Ok, então essa notícia abre espaço aí para várias discussões muito interessantes. Primeiro vamos conversar um pouco a respeito desses corpos que entram na atmosfera da Terra e desses que chegam até a nossa superfície. A Terra hoje, nesse caminho que ela faz na órbita dela ao redor do Sol, ela se depara com vários corpos de diversos tamanhos. Eu não vou entrar aqui nas nomenclaturas porque vai acabar complicando mais esse vídeo do que facilitando, mas de forma geral esses corpos com os quais a Terra pode se encontrar, pode varrer nessa órbita, são cometas, asteroides e meteoroides. A gente não está adaptado a ver isso todo dia no nosso céu noturno, por exemplo, porque a maioria desses corpos é muito pequeno e eles vão se dissipar mesmo na própria atmosfera terrestre. Eventualmente pode acontecer de um corpo maior não ser sublimado nesse caminho, e aí acontecer como aconteceu, por exemplo, na Rússia, não lembro agora o ano, mas foi muito recente, onde esse corpo vem e cai na superfície terrestre. Quando esse corpo cai na superfície, aí a gente passa a chamar ele de meteorito. Agora, por que é mais raro hoje chegar a esses corpos maiores do que esses corpos muito menores? Porque durante a formação do sistema solar, a Terra já deu muitas voltas ao redor do Sol. A Terra hoje, pelas últimas estimativas, tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Então ela já deu essa volta muitas vezes e ela já varreu esses pedaços maiores. Hoje eles fazem parte da composição da Terra. Inclusive a própria Lua, a hipótese que se tem atualmente é que ela foi formada dessa forma. Foi a colisão da Terra com um corpo muito grande e aí gerou
um planeta e um satélite. Então, como a Terra já fez essa volta muitas vezes, os corpos que eram maiores já foram aí varridos pela Terra e agora sobram corpos menores. Já esses corpos maiores, como esse, por exemplo, da Rússia, podem ter vindo de outras regiões do espaço, de algum cinturão de asteroides ou tal, vagando em outros lugares. Hoje a gente já tem conhecimento disso por causa da exploração espacial. A gente já consegue ver muito mais a respeito do que está cercando a Terra do que, por exemplo, os povos antigos. E esses corpos que entram na Terra, eles têm uma composição muito própria. Eu não vou entrar aqui na composição geral deles, até porque eu tenho pouco conhecimento a respeito disso. Mas o ferro é um material que é muito comum você encontrar nesse tipo de corpo. Eles são muito importantes hoje pra gente, porque eles permitem que a gente estude a formação do sistema solar, já que esses corpos não passaram por tantas mudanças como a Terra, por exemplo. Então eles podem dar informações valiosas a respeito do nosso passado. Porém, esse tipo de conhecimento ainda não era uma coisa que se tinha na época dos egípcios e civilizações mais antigas. E aí entra um segundo aspecto interessante dessa notícia. Você percebe o tipo de valor que essas civilizações davam para esses corpos que caíram na Terra. Obviamente, como a maioria dos fenômenos naturais, isso era incorporado nas mitologias deles, como hoje ainda acontece em muitos casos. E você percebe o valor que eles davam por eles usarem esse material para fazer artefatos cerimoniais. Algumas hipóteses dizem que eles viam isso como presentes enviados pelos deuses, outras até como restos mortais dos deuses também. E um terceiro aspecto interessante também dessa notícia é que até então a gente acredita, e eu não sei como que está hoje a visão a respeito desse assunto, essas discussões, mas se acredita que os egípcios nessa época ainda não dominavam a forja de ferro. Não é fácil você sair por aí forjando armas e equipamentos de todo o material. Existe toda uma evolução da metalurgia que você pode olhar, eu vou deixar alguns links na descrição se você quiser ver. Mas isso aí é uma forte evidência a respeito de um aspecto dessa civilização. Eles tinham a forja de um tipo de equipamento que até então a gente achava que eles não tinham. Agora, de toda forma, é muito legal você pensar que um faraó, há mais de 5 milênios atrás, já tinha um punhal que era feito do material de meteorito. E isso serve para lembrar a gente de que as civilizações mais antigas não são incapazes e primitivas como a gente costuma pensar. O pessoal às vezes fala com uma grande surpresa como é que os egípcios podem ter construído pirâmides. E não é assim. A nossa tecnologia não é o suprassumo da civilização humana. Antes dessa geração que a gente tem agora, desse tipo de civilização que a gente tem agora, não era todo mundo o homem das cavernas que não sabia fazer porcaria nenhuma. Existem muitas tecnologias interessantes das civilizações antigas e eles não precisam da ajuda de alienígenas para fazer coisas admiráveis. Assim como hoje, por exemplo, a gente tem computadores e vários aparelhos de comunicação que são fantásticos e a gente não precisou de alienígenas para ajudar a gente a fazer isso. Também essas civilizações antigas tinham a sua tecnologia, tinham a sua inteligência para desenvolver novas tecnologias e eles não precisam da ajuda de nenhum alienígena para serem capazes de fazer isso. E eu particularmente ainda acho que o punhal do faraó Tutankhamon foi feito de meteorito é muito mais interessante do que Faraó tinha uma arma extraterrestre. E eu acho que é nesse ponto que alguns jornalistas que tentam fazer jornalismo científico falham de forma grotesca. Eu confesso que eu acabei desenvolvendo um certo preconceito com jornalismo científico depois de ver tantas manchetes desse tipo, e eu mudei um pouco a minha visão depois de ver o vídeo do Devanil, do Alimente o Cérebro, onde ele falou um pouco melhor, e também o Reinaldo. Eles abriram um pouco melhor como é construído esse jornalismo científico, e de fato existem muitas pessoas que fazem um trabalho bem feito nesse aspecto. Você eventualmente passar uma informação errada, porque você não tem conhecimento a respeito do assunto, eu acho que acontece. Aqui mesmo no Primata Falante, gente, vocês acham que eu sou especialista a respeito de todos os assuntos que eu falo aqui? Não, a minha pesquisa hoje que eu tô fazendo é em teoria quântica de campos, e mesmo dentro da minha área, eu conheço só uma parte muito específica. Tem todo um aspecto gigantesco dessa área que eu não conheço. Da mesma forma, no campo de conhecimento da física e de outros, eu não tenho domínio completo para falar de qualquer assunto. Eu sempre preciso pesquisar muito bem para falar a respeito do que eu vou falar e ter muito cuidado para não falar coisa errada. Mas eventualmente pode ser que eu fale alguma coisa incorreta aqui. E muita gente me corrige nos comentários com razão. E quando isso acontece, eu faço uma errata. Como, por exemplo, no último vídeo onde eu falei da história dos relógios, eu fiz uma correção a respeito de qual é a definição do Sistema Internacional de Medidas hoje para o que é um segundo. Da mesma forma, lá nos FAQs, no meu segundo canal, nos FAQs que eu faço a respeito de cada vídeo, eu tento também passar essas correções por aqui. O grande problema que eu vejo hoje é porque o tipo de jornalismo ou de postagem que você vai fazer na internet exige que você invista de forma muito grande em chamar a atenção da pessoa que viu isso numa rede social ou que viu isso em algum lugar para ganhar o clique dela. Porque boa parte das estatísticas que o pessoal vai usar é a quantidade de cliques. E nesse desespero por clique, nessa tentativa por ganhar a atenção das pessoas, por conseguir ser compartilhado, por viralizar, muita gente coloca de uma forma sensacionalista uma informação ou até coloca desinformação
clara dentro da manchete, só para depois poder mostrar que teve muitos cliques. E além de fazer isso, eles não fazem uma errada depois quando erra. Você percebe que em muitos casos não é um erro sem querer, que a pessoa não tinha conhecimento do assunto. Você nota que de fato ela fez sensacionalismo para conseguir clique. Esses dias eu vi isso no Facebook numa página sobre biologia, eu não vou lembrar aqui agora, mas eu vi exatamente isso. A pessoa colocou uma descrição completa, totalmente errada a respeito da notícia. Um monte de gente veio corrigir nos comentários. Eles nos comentários falaram: olha, é verdade, tá errado, mas pô, agora tá aqui, não tem como a gente mexer. Sendo que dá pra você editar texto de postagem no Facebook. Não colocaram nenhuma notícia nem postagem depois fazendo errata e pronto. Ganharam os cliques, ganharam as estatísticas e espalharam desinformação. Isso acontece muito hoje. E quando eu falo aqui, por exemplo, de que o jornalismo científico está sendo mal feito, é desses casos que eu tô falando. De fato, tem muita gente séria fazendo jornalismo científico de qualidade, mas também tem esse tipo de jornalismo que vira um tabloide científico. Então, nessa de querer muito clique, de querer aumentar a estatística de visita, o pessoal faz esse tipo de manchete. Quando, a meu ver, você consegue fazer uma manchete que seja chamativa usando apenas o fato científico como ele foi retratado, como ele foi demonstrado pelos pesquisadores. As descobertas científicas por si só são fascinantes. A gente vive num universo que é fascinante. Cada nova descoberta que você faz pode ser fascinante só por ela mesma. Isso é muito interessante no próprio Guia do Mochileiro das Galáxias. Tem uma linha que o Douglas Adams coloca que fala disso. Não é suficiente você olhar para um jardim e ver a beleza dele, admirar essa beleza, sem ter que falar que tem duendes escondidos nesse jardim. A gente já vive num universo que é muito interessante. Pesquisadores do mundo inteiro em várias áreas têm feito descobertas o tempo todo, que são descobertas muito legais, e a gente não precisa ficar distorcendo os fatos só para ganhar mais clique. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e compartilhar com seus amigos e em suas redes sociais para espalhar a informação da forma correta. Muito obrigado a todos os meus apoiadores que tornam meu trabalho possível através do apoia.se/primatafalante. Se você também quiser me ajudar a continuar divulgando ciência aqui, visite esse endereço. Abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Então agora vamos ao recado para você que é meu inscrito aqui do Primata Falante. Atualmente eu tenho me dedicado a fazer um vídeo na quinta e um vídeo no domingo, e também aos vídeos agora pro Blablalogia que eu vou produzir. E os vídeos da Quinta Primata, que inicialmente eram para me tomar pouco tempo, era para ser uma coisa rápida de fazer, não tem como fazer de forma rápida. Eles tomam muito tempo porque no fim das contas eu quero fazer o vídeo trazendo informação de qualidade, eu quero fazer a coisa bem pesquisada, eu quero fazer uma edição legal, enfim. Nesses últimos meses eu tenho tido essa certa batalha para organizar a minha agenda para produzir vídeos aqui e também me dedicar às outras coisas que eu preciso, e eu tô chegando à conclusão que eu de fato não estou tendo o tempo para produzir as coisas com a qualidade que eu quero. Então nesse próximo mês eu vou voltar aqui ao Primata Falante a postar vídeos só aos domingos, ok? Mas se você gosta de ver todos os vídeos do Primata Falante, não se preocupe, pelo seguinte: agora, além de produzir os vídeos aqui no Primata Falante, eu também estou produzindo vídeos para o Blablalogia. Então você vai me acompanhar nesses dois canais lá. E eu ainda tenho meu segundo canal, onde eu posto os facts também, que por sinal é uma das coisas que estão atrasadas. E essa redução no tempo de produção para a Quinta Primata vai se refletir aí em produção para o Primata Falante de domingo. Então eu vou poder gastar mais tempo com os vídeos de domingo e assim trazer mais informação com mais qualidade também. O recado era esse, muito obrigado por assistir até o final e a gente se vê então no próximo domingo. Abraço pra vocês e até o próximo domingo.